Pastora, o que nós vamos falar hoje? Qual que é o nosso tema de hoje? Vamos dar mais uma vez uma boa noite para quem está aí com a gente ou para quem vai chegar. Esse vídeo fica gravado, talvez você não vai conseguir ver ao vivo, mas você vai conseguir ver ele depois, em algum momento. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão da rotina, a falta de tempo, de qualidade entre o casal. É claro que isso vai levar, vai trazer problemas, né? Enfim. E nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje. E já aproveitando, quero contar para você que está aqui com a gente uma história. Essa história se passa na vida de um casal, chamado de Pedro e Ana. E tem tudo a ver com aquilo que a gente vai conversar. Para dar uma introdução para aquilo que a gente vai falar, quero contar um pouquinho essa história. Em meio à correria da vida, o amor de Pedro e Ana parecia estar se perdendo. Se perdendo de que forma? Exatamente com a questão da rotina. As tarefas e as responsabilidades do dia a dia. A rotina havia se tornado uma rotina monótona. E o tempo de qualidade, que antes era mais abundante, agora estava sendo algo mais escasso. Pedro era um médico dedicado, passava a maior parte do dia no hospital. E com isso ele acabava deixando Ana sozinha em casa com as crianças. Eles tinham 2 filhos. E Ana, por sua vez, ela se dedicava à sua casa, aos seus filhos. No começo até parecia algo tão gostoso, tão bom. Afinal de contas, a mulher gosta disso, de poder estar também em casa, de poder se dedicar aos seus filhos. Né? Mas muitas vezes, durante essa rotina que começou a se tornar diária, Ana começou a se sentir esquecida e também um pouco solitária. Ou seja, começou a sentir falta de Pedro. E automaticamente a comunicação entre eles se tornou mais superficial. E os momentos de intimidade também eram cada vez mais raros. Afinal de contas, Pedro, como trabalhava bastante, chegava em casa, tinha pouco tempo para conversa, pouco tempo, inclusive, para as crianças, e, como estava muito cansado, tomava o seu banho, ia deitar, às vezes até mesmo mais cedo, antes que Ana, e acabava pegando um sono. Então, isso também estava trazendo problemas para a intimidade do casal. Pedro ele se sentia culpado quando deu tempo para Ana, enquanto Ana se sentia frustrada, porque ela não se sentia mais prioridade para Pedro. Um dia, Ana decidiu tomar uma atitude. Ela se sentou com Pedro, chamou ele para uma conversa franca e sincera. E ali, naquela primeira conversa, ela começou a expressar para ele o que ela estava sentindo. Ela foi muito clara, ela trouxe exatamente o que estava dentro do seu coração, falou sobre a solidão que ela estava sentindo e que aquela rotina deles estava gerando aquela falta de conexão entre eles. E é muito interessante porque Pedro, ele não esbravejou, ele deu ouvidos, ficou atento àquilo que Ana estava falando e ele ouviu ela de uma forma mais atenta. E melhor ainda, ele reconheceu, ele concordou que Ana tinha razão. E diante daquela conversa sincera, honesta, como Pedro amava a Ana e ele não queria, né, que aquela falta de conexão continuasse, ele também tomou a decisão de mudar aquela rotina. E a partir daquele dia, foi combinado, ou seja, foi isso que eles decidiram juntos. Eles começaram a reservar alguns momentos especiais para eles. Mesmo que fossem momentos curtos, mas que fossem momentos de qualidade, que eles pudessem ter juntos. E o que eu vou citar aqui é algumas das opções que nós até vamos falar hoje, né? Ou algumas coisas que você pode colocar e já aplicar no seu casamento, né? Ou seja, eles começaram a adaptar algumas coisas, como um jantar juntos, né? Até você pode colocar aí um jantar à luz de velas em casa, quem sabe, né? Uma outra coisa que eles começaram a fazer, claro que não sempre, mas eles começaram a planejar isso, né? De tal forma que eles pudessem executar. Passear no parque, por exemplo, no fim de semana com as crianças. E também uma outra coisa que é uma coisa que não precisa sair de casa, não precisa gastar dinheiro, mas dá para se fazer isso dentro de casa. É assistir os dois um filme juntos no sofá. Olha que legal. Ou até mesmo assistir um filme em família. Isso é muito bom. E é claro que isso trouxe mudanças para aquele casamento. E aos poucos, a conexão entre eles foi se reavivando. E o amor que parecia que estava meio querendo se esfriar, ficou um pouquinho adormecido, era a impressão que Ana tinha, voltou a florescer. E então eles aprenderam a valorizar o tempo juntos e a comunicação também melhorou. Afinal de contas, com essa demonstração do próprio Pedro, Ana se sentiu ali que ele estava dando mais atenção para ela, houve mais carinho, e isso trouxe uma aproximação dos dois. E a rotina, mesmo ainda que existia, ou seja, Pedro não deixou de trabalhar, Ana não deixou de fazer o que ela fazia todos os dias, cuidar da casa e dos seus filhos, mas eles conseguiram descobrir, em meio à rotina, que poderiam inserir algumas coisas ali, né, junto entre família e entre eles também. E isso, é claro, né, fez com que o amor ficasse mais forte entre eles, né, vendo que realmente qualquer obstáculo é possível vencer. Quando existe um amor e quando existe um desejo recíproco de ambas as partes de querer uma mudança para melhorar o casal. E assim o casamento de Pedro e Ana se tornou, de uma certa forma, um refúgio para os dois. Era tão bom estar em casa, era tão bom estar juntos, né, em meio a tantas dificuldades já que existem no casamento, eles então decidiram, por meio dessas ações, mudar aquela rotina. Ou seja, a rotina ainda existia, mas agora com essas mudanças ficou muito melhor. E assim nós damos a introdução hoje para esse bate-papo, para essa conversa, que nós vamos ter aqui juntamente com vocês. Tanto vocês que estão conosco ao vivo,
pelo Instagram, Facebook, YouTube, quanto você que vai ver essa mensagem depois. É isso, pastor? Maravilha. Pegando esse gancho aí, né, pastora, do Pedro e Ana, que a pastora contou aqui essa história, é interessante porque a rotina e a falta de tempo de qualidade, isso prejudica muito, né? Prejudica muito o casal. Por quê? Porque quando namoram, é aquele negócio, né? Aquele tempo de qualidade, aquele ficar juntos e não sei o quê, né? Até eu estava editando alguns vídeos do nosso curso, me ouvindo, né? Realmente, a gente comentou naquele curso que quando se namora, quando está naquele momento de namoro, naquele momento de paixão, né? É aquela coisa meio desenfreada até, né? Exagerada. Uma qualidade de tempo juntos e querem estar juntos. E ao longo do tempo, depois que casam, isso acaba se esvaindo, né? Por N situações. N situações. Problemas, dificuldades, distrações, interrupções, rotina no dia a dia, né? Mas a pergunta que fica é, como reacender essa chama novamente? Como é possível reacender? É possível? Não é possível? Como que a pastora vê essa questão, pastora? Depois da história de Pedro e Ana. Então, inclusive, através dessa própria história, nós vemos que é possível. Mas é possível a partir do momento que ambas as partes decidem isso. Por isso que é importante ter esse olhar com relação ao amor, né? Se existe um amor, existe uma vontade de fazer alguma coisa diferente, enfim, para que aquela situação, em se tratando da própria rotina e do tempo de qualidade, possa ser resolvida e possa melhorar. Você vê que através dessa história que nós contamos aqui, a rotina não mudou. Ou seja, ele continuou trabalhando como médico, indo para o hospital no mesmo horário, e ela também continuou o seu trabalho em casa, que naquele momento, naqueles anos que eles estavam juntos ali, era essa a rotina do casal. Mas eles conseguiram inserir algumas coisas que trouxeram uma mudança nessa rotina em um tempo de qualidade. Então, sim, é possível fazer diferente, é possível decidir uma mudança e viver um tempo de qualidade melhor. Legal. Então, olhando para isso, né, tudo, a pergunta que se fica é, por que essa rotina é tão perigosa para o casamento? E por que na verdade, assim, a rotina, ela é necessária, certo? É necessário ter uma rotina, porque quem não tem uma rotina, não tem uma disciplina, acaba, né, fica difícil, né? Então, é necessário ter a rotina, porém, é perigosa. Por quê? Porque quando não se cuida de outras partes, né? Sem esse cuidado de aquilo virar uma monotonia do dia a dia, né, que pode levar a isso, o casamento pode chegar a uma situação ruim. Né? E a gente sabe que não é isso que o casal quer. Não é isso, né? Olha só, tem um dado aí que diz que o seguinte, que 70% dos casais, eles relatam sentir falta daquela paixão, daquele amor, daquele juntos ali após 5 anos de relacionamento. 70% dos casais relatam isso. Que após 5 anos, eles perdem essa paixão. E eles reclamam porque se distanciou, se afastou. Qual seria, pastor, a ideia desse afastamento? Por que será que eles reclamam tanto disso? Além da rotina, existem outras questões? Sim, com certeza, né? Existem várias questões, exatamente como o pastor acabou de pontuar aqui, né? Quando a gente está no período de namoro, parece que tudo é tão maravilhoso, né? De fato é. Inclusive, a gente não consegue observar os defeitos de cada um. Uhum. Então, depois que você está dentro da mesma casa com aquela pessoa e você está vivendo dia após dia, se torna muito mais fácil de você começar a observar coisas que você não observava. É por isso que a paixão acaba. Até porque a gente não vai viver a vida toda de paixão. De fato, a paixão é por um tempo. E segundo esse dado aí, após 5 anos de casamento, essa paixão começa a se esvair. Né? E aí o que que fica? É essa construção do amor. Porque amar também é uma decisão. E é muito, eu diria assim, muito mais difícil você viver apaixonado por alguém quando você começa a observar esses defeitos. Ou seja, daquela pessoa que faz coisas que você não gosta, coisas que te irritam, enfim, N situações. Então, é por isso que aí você começa realmente a construir o amor junto com essa pessoa. Porque, como diz lá em Coríntios, o amor consegue suportar várias coisas. Né? Nesse sentido, de suportar, relevar, perdoar, tentar de novo, né? Porque são ambas, as duas partes têm defeitos, têm problemas, têm dificuldades. Então, essa paixão ela vai embora, mas é o momento da gente decidir amar. E o amor, eu acredito que assim como o perdão, eles caminham juntos, né? A gente precisa perdoar e a gente precisa amar. Legal. Eu tenho visto aqui, pastora, que existem alguns sinais desse problema, né? Existem, na verdade, assim, a gente sempre fala do quê? Que o problema nunca acontece da noite para o dia, correto? Ah, o casamento rompeu, mas o que aconteceu? Do nada? Não, não foi do nada. A empresa faliu. Nossa, mas do nada? Não, não foi. Né?
família se desfez, enfim, nada é do nada. Existem uns sinais que vão sendo dados ao longo do tempo que precisam ser observados. Então, esses sinais do problema, ele vem se intensificando. Como diz ali, 70% dos casais reclamam de ter se apagado esse amor, ter se apagado a paixão, ter se apagado aquele momento de gostar de estar juntos, né? Porque tem sinais que vão dando, e isso vai identificando que vai dando essa falta de qualidade. Quais são esses sinais? Primeiro, eu vou falar um aqui, depois a pastora vai falando os outros também, né? As conversas já começam a ser reduzidas. Aquele convívio de conversa, de compartilhar, de falar dos projetos, e enfim, de conversar até mesmo muitas vezes bobeira entre o casal, falar umas bobeiras, falar ali, bobeira que eu digo assim, coisas insignificantes que tragam, mas traz conexão, conversas aleatórias, vamos dizer assim, né? Essas conversas são reduzidas, aí acaba tendo situações que vai perdendo o contato emocional, vai perdendo o contato no falar, e aí vai reduzindo isso, ou muitas vezes acontece de um fala demais, o outro fala de menos, né? E aí entram esses conflitos aí. O que você acha, pastor, essas conversas reduzidas? O que você me diz? Isso, né? Tem essa questão de as conversas reduzidas, às vezes até pela atividade de um e de outro. Outra coisa é esses poucos momentos de diversão juntos, porque, como acabamos de mencionar, quando a gente está num período de namoro, a gente sempre acaba saindo juntos, mesmo que não tenha condições financeiras, nem que você saia para um parquinho, você sai. Né? Os dois, você fica num parquinho, você fica sentadinho num banco, você dá uma volta na quadra, mas você está fazendo aquilo junto. Mas depois que você está casado, geralmente uma das partes, ou é mais difícil as duas, mas uma das partes já não tem mais vontade. A gente conhece um casal onde a esposa sempre reclama disso, porque ela quer sair, ela quer final de semana, quer fazer alguma coisa, mas o esposo não quer. Por quê? Porque ele está cansado, já entra outras questões, às vezes, da própria saúde, né? Enfim, entra outros fatores. Então, essas coisas vão trazendo essa perda dessa conexão, né? Essa sensação de estar apenas coexistindo. O que é isso? É como se a pessoa só existisse ela ali sozinha, não tem mais aquela parte que estava junto ali. Então, esses são alguns dos sinais de que existe um problema, né? Existe, ou está começando a dar início aí a uma falta de conexão. Legal. Agora nós vamos dar algumas dicas, então, pastor, é isso? Temos aí nesse momento de dar algumas dicas aí para melhorar isso, para voltar reacender aí novamente essa conexão, esse amor, esse carinho, a vontade de estar juntos. Uma das coisas, né, que desconecta o casal, e que a gente, hoje em dia, né, uma das coisas que desconecta para valer é o celular, né? O celular, a vida digital, os problemas do trabalho. Uma das coisas que é terrível para um casal é quando o marido leva o trabalho para casa, a esposa leva o trabalho para casa e eles não conseguem se desconectar. E aí o tempo de qualidade que é para ser para os dois, para a família, ele não pode porque ele está ali trabalhando. Geralmente, né, acontece isso. Ou muitas vezes acontece que um dos cônjuges ele entra no mundo dele e ele conecta-se nas redes sociais e ele fica ali na dopamina dos vídeos, dos reels, e, enfim, dos shorts, né? E ele acaba ali se conectando naquilo, vendo vídeo após vídeo, e esquecendo que tem um casamento. Isso é um problema. Uma das coisas, sabe, pastor, que eu tenho notado é assim, ó, é aquilo que você dá mais atenção, é aquilo que você mais vai ter propensão de gastar mais tempo, né? O que é que é prioridade? Hoje ainda, né, falando com a pastora aqui, eu vi um comentário do pastor Josué Campanhã, é tanto Josué, eu pensei no Brandão, no Josué Gonçalves, esqueci do Josué Campanhã, que ele dizia que um dos valores de um homem que ele estava atendendo era, não, meu valor é família. E aí ele perguntou, tá, se o teu valor é família, o primeiro valor é família, então você tem dado tempo para sua casa. Como, não tem dado tempo. Então você tem compartilhado, conversado e tal, enfim. Chegou-se à conclusão que aquele valor para ele não era tão importante assim, porque nós damos valor àquilo que nós, né, mais perdemos tempo, ou ganhamos tempos, né, seja assim. E o celular, esse é um vilão ferrenho dos dias de hoje, né? Hoje você olha casais que vão sair até, vamos sair juntos, vamos comer fora. E aí você vê um tá no celular, o outro também, e muitas vezes até, eu vi esses tempos atrás um meme de que o casal estava lá no restaurante, na coisa, conversando por WhatsApp, imagina. Que coisa terrível, né? E uma das coisas é isso, né, pastor? Que essa qualidade de comunicação que deveria ter entre o casal acaba sendo sufocada
tanto pelo trabalho para casa, como os problemas, e, enfim, e essa questão do celular hoje, muito ativo na vida das pessoas, né? O celular, ele parece que ele se tornou parte do corpo da pessoa, que ela hoje você não consegue sair, deixar o celular, tem que levar. Lógico que a gente sabe que tem gente que trabalha com isso e tem que usar o celular, isso é justo, né? O problema é quando isso entra para dentro de casa, e aí ele acaba sufocando esse casal, ele acaba sufocando essa comunicação, perde-se a comunicação e acaba tendo mais tempo de tela, né? Exatamente isso. Inclusive tem uma dica aqui, né? 30 minutos por dia sem celular é igual a mais qualidade de tempo. Ou seja, e olha que 30 minutos é só meia hora, é pouco tempo. Mas tem pessoas ou famílias que estamos chegando a esse nível de que ficar 30 minutos sem a tela do celular parece muito difícil, parece impossível. E para quem aqui é dos anos, vamos colocar aí 90 para baixo, Não fala para não dedurar a idade. né, que existia a época da televisão, é bem equiparado. Porque a televisão era assim, né, pastor? As pessoas chegavam em casa e o que fazia? Ligava a Vamos ligar a televisão. televisão. E era todo mundo em frente à televisão. Muitas famílias comiam em frente à televisão. Faziam o seu prato de comida e ia para frente da televisão. Inclusive, assistia o quê? Novela. Assistia a novela das 6, o jornal das 7, aí vinha o jornal das 8, ficava só vendo, né, aquele monte de notícia ruim, Então, depois ia pra novela, né? mais uma novela. E aí, né, depois da novela nossa, já é noite, já é tarde, vamos dormir. E outro dia, a rotina de novo, de trabalho e assim por diante. Ou seja, a diferença é que foi trocada a tela da televisão para a tela do celular. Agora, a televisão a gente não carregava com a gente. O celular, sim. Então, isso também é uma opção, né, pastor? É uma opção e é uma decisão. Uma decisão que, dependendo do nível de vício em que estamos, fica difícil de tirar. Mas, se existe essa importância, como o pastor falou, é possível fazer isso. Né? É possível deixar, é possível mudar esse tipo de rotina, desligar a tela do celular, que seja, né? Deixa sem bateria, deixa lá carregando, se for o caso, mas tira, né? Faz aí um combinado entre o casal, entre a família, e com certeza vai começar a ter mudanças nessa casa. Mas uma coisa também, sabe, pastor, que você falando aí, tá me lembrando aqui também, trazendo uma certa pensamento em relação a isso, porque, veja bem, tem casal, tem marido, tem esposa, que o celular ele pode ser um refúgio de alguma coisa. Tipo, eu não estou conectado emocionalmente com o meu cônjuge, eu vou para o celular. Exatamente. Eu não quero conversar, eu vou para o celular, né, ou para qualquer outro lugar. Eu não quero papo, algum problema está acontecendo, que isso acaba sendo o quê? Um refúgio para aquele cônjuge. Um refúgio para ele não ficar ali junto, para ele não, né, Não ter que conversar. não ter que conversar. Então ele se refugia naquilo ali. Isso é perigoso, porque daí tem que ver o que está acontecendo também, né? Se o casal está bem e está tendo telas no momento que poderia estar conversando, aí tem que ajustar. Agora, se não está bem e eles estão se refugiando nas telas ou nas conversas com outro, que é muito mais interessante, talvez, uma conversa ou um joguinho, né? Que hoje eu vício no joguinho também, né? Num joguinho, ou estão buscando uma outra alternativa, de repente tem, né? Aí tem que ver a raiz disso aí, né? Então, fica aí a dica que a pastora deu aí, de que 30 minutos por dia sem telas é igual mais qualidade na comunicação. Então, chegando em casa, né, trabalho o dia inteiro, tal, de repente aquele momento de você olhar as suas mensagens, tem gente que não consegue, né, pastora, talvez no dia a dia ver as mensagens, porque está no trabalho, está correndo para cá, ele vai chegar em casa, ele vai ver as mensagens, vai ver o que tem que resolver, mas tentar conversar também. E conversas, aproveitando que nós estamos aqui na comunicação, os casais eu vejo assim que erram muito, por quê? Porque as conversas muitas vezes é só problema, é só dificuldade, muitas vezes não tem uma conversa espontânea, não tem uma brincadeira, não tem uma coisa. Isso vai afastando, vai deixando muitas vezes o casal ali um contra o outro mesmo, né? Exatamente. Inclusive a Lilian colocou ali, né, muito bem colocado. Pensei que o microfone estava ligado. Né, colocando ali as telas, inclusive, nos afastam do relacionamento com Deus. Exatamente. A gente desconecta do mundo, essa é a verdade. A gente começa a viver um mundo virtual, um mundo de faz de conta. Isso que o pastor falou é muito sério, porque tem casais que estão nesse nível de desconexão tão forte que chega em casa, come alguma coisa e senta no sofá, pega o seu celular e fica ali. E isso, gente, é terrível, porque a outra parte, seja a mulher ou seja o homem, né, a outra parte que de repente está esperando o esposo chegar, esperando a esposa chegar, às vezes até tá ali esperando para contar alguma coisa ou para perguntar o que foi, o que deu, o que está acontecendo, né? E essa desconexão, nossa, leva assim um rompimento sabe, do casal, né? A vontade realmente que passa na mente é o quê? Melhor é
cada um pro seu canto, né? Cada um pro seu caminho. Aquela Isso, coisa de que eu não tenho importância nessa exatamente. casa. Não sou importante, não tenho valor, então, né? Mas não é assim, tem como se resolver isso. Então, desconectar para conectar, né, pastor? É isso? Desconectar para conectar. Isso aí. Deixa eu puxar aqui novamente. Então, vamos lá. Para a segunda dica aqui, qual é? Planejamento de encontros semanais. O pessoal aí, o que você acha, pastor? Pastora? Mesmo em casa, é aquilo que já falou, né? Isso. Ter Ou seja, planejar, né? Um encontro semanal. É, Imagine o casal chegar a um ponto que eles precisam agora planejar os encontros semanais. exatamente por quê? Porque quando tinha o período de namoro, não precisava planejar. Os dois queriam isso. Os dois não viam a hora de se encontrar para ficar junto. Como eu disse, seja encostado no muro, que era no nosso caso, seja andar no parquinho da praça do Conjunto Malibu, era o fato de estar junto. Mas aí, assim, você já está junto todo dia, todo dia, todo dia. Então, chega uma hora que você tem que fazer o quê? Olha, a gente já não sai mais, a gente já não. Então, vamos planejar alguma coisa junto, porque senão, realmente, a rotina vai matar esse casamento. E uma das coisas que a gente tem visto, e né, dá para se passar aqui, e aí fica na decisão de cada um, né? Inclusive, eu já estou aqui pedindo para o pastor também o que nós podemos planejar, né, pastor? Ah, sim. É o quê? É uma noite de filmes, né? Por que, né, gente, que as pessoas falam tanto de filmes? Porque um filme, ele te desconecta exatamente dessa rotina, sabe? De problemas, de situações, de trabalho, de tanta coisa que a gente vai vivendo no dia a dia. E aí, quando você para assistir um filme, você desconecta naquele momento. Não é que aquele filme talvez vai interferir na sua vida, ou vai prejudicar a sua fé, ou vai, meu Deus, eu tô aqui assistindo filme quando eu deveria estar orando. Não é isso, mas exatamente Há uma tempo coisa. para todas as coisas, né? Exato, uma coisa planejada. Olha, hoje é sexta-feira, amanhã a gente não precisa levantar cedo, não trabalhamos. Vamos tirar um tempinho aqui, vamos assistir alguma coisa junto. Vamos ver um documentário, uma série, sei lá, dois episódios da série, alguma coisa juntos, né? Então, isso realmente faz uma grande diferença. Outra coisa ali, né, pastor, que tem dentro de algumas dicas, né? E como a gente está falando aqui, são dicas que você pode ficar bem à vontade para ver o que você gostaria de aplicar. Que é um jantar. A dica seria um jantar à luz de velas. Né, isso vai de cada um. Por exemplo, para mim não vai fazer muita diferença. Né? Não tem Não muita faz diferença diferença. para você, Não, pastor? Não jantar à montar a luz luz de de vela, vela? não. Jantar, tanto faz se é a luz de vela, se é com a luz da O cozinha. importante é jantar. Não, o importante não é jantar. O importante é que alguém se encantou com isso, né? Que alguém disse, olha, vamos fazer isso. Não importa se é, o que é, se é a luz de vela, luz Se é apagada, no escuro, não se faz é mal. no refletor, o importante é ter a comida. O importante é a gente estar junto fazendo alguma coisa. E se Isso. for para comer, então fica melhor ainda, né? Mas é uma outra dica, né? De repente, se você tem uma condição financeira, é tão legal quando uma das partes chega, olha, eu estava pensando, ou manda uma mensagem, né, para o marido, manda uma mensagem para a esposa. Olha, o que você acha de hoje a gente ir comer fora? Vamos, sei lá, comer uma pizza? Ou vamos fazer alguma coisa? Sabe? Isso muda, isso quebra aquele ciclo de rotina que o casal está vivenciando, né? A Lilian colocou ali, ó. A pessoa passa horas no celular e às vezes não fica 5 minutos na presença de Deus. Pois é, exatamente, não fica. E às vezes essa pessoa não consegue, ela está tão desconectada da família, e você pode ter certeza, quem está desconectado da família, automaticamente ele está desconectado de Deus. Porque as duas coisas elas caminham juntas. Quando você está bem com Deus, o teu coração está cheio de amor, está cheio de paz, está cheio de vontade de caminhar da forma certa. Então, é automático, é uma ligação juntas, né, únicas, Deus e a família. Esse pai, essa mãe, ele tem prazer em estar com os filhos, ele tem prazer em fazer as coisas, porque está conectado com Deus. Né? Uma outra questão, né, uma outra dica, para quem gosta também, é de repente fazer uma brincadeira ali com a família. Né, com o esposo, com a família junto. Vamos jogar um Uno? Ah, vamos jogar um banco imobiliário? A dama, Jogar dama. xadrez. E sabe o que eu percebo, pastor? Que é exatamente esse tipo de coisa. Que antes era tão legal, por quê? Porque era um momento que a gente ia ficar junto, que depois que a gente está casado, até há anos, nossa, que coisa mais chata. Mas não é, não é. Sabe? Isso traz essa conexão. Os filhos amam isso. Os filhos amam quando percebem que o pai e a mãe se interessam por coisas que ele também se interessa. Então, isso, sem dúvida nenhuma, quebra essa rotina e traz essa conexão. Né? E trazendo aqui um exemplo prático até do que eu falei, é essa questão de reservar. Se não dá para reservar toda semana, reserva pelo menos uma vez por mês, né? Uma sexta-feira ou um sábado, né? Para fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que sai daquela rotina e traz um tempo de qualidade juntos. Deixa eu só aproveitar aqui, pastor, e falar, não era Natal, e como nós morávamos no norte do Paraná, estávamos em Campo Mourão, todo ano a gente vinha para Curitiba para passar o Natal com os parentes, ou o Natal ou Ano Novo. E naquele ano, a gente, conversando com meu filho, que estava aqui em Curitiba,
Aliás, estava aqui não, ele estava lá, mas ele ia vir passar o Natal aqui em Curitiba com os meus parentes, né, com os nossos parentes, e com a mãe da Thalita. E a Esther manifestou o desejo de vir junto. E nós ali pensamos, e agora? Deixamos, não deixamos? Enfim, decidimos deixar ela. Ela veio para cá, para Curitiba, junto com eles. E eu e o pastor ficamos lá sozinhos, lembra? Ficamos lá Lembro. sozinhos. E aí ele falou assim: Olha, eu pensei em a gente ir lá para Maringá, o que que você acha? Nossa, Tempo das vacas gordas, pastora. não precisou falar duas vezes. Falei, vamos. E nós fomos. Passamos o Natal, eu e ele lá em Maringá, sozinhos no hotel. E sabe o que foi mais legal? Porque nós, ali de Campo Mourão até Maringá, dava 1h30 mais ou menos, e chegando lá, nós ficamos ali rodando a cidade, dando uma olhada, e quando a gente se deu conta, já era umas 6 horas da tarde, e aí eu falei pra ele, olha, é bom a gente ir em algum mercado comprar alguma coisa, né? Porque à meia-noite não vai ter nada, não vai ter nada aberto, não vai ter nada. E nós começamos daí a procurar um lugar para comprar alguma coisa, ou seja, encontramos o Mufato ali no shopping, como é que é o nome do shopping? Catuaí? Não, não, era Mufato mesmo, né? Não, era dentro do shopping, o Então Mufato. não sei. Sei que nós rodamos ali e o próprio shopping já estava fechando todas as portas, o comércio, 6 horas da tarde, afinal de contas era dia 24. E quando a gente viu, o Mufato estava aberto, mas já estava próximo de fechar também. E aí lá nós compramos algumas coisas, enfim, para resumir, passamos rapidinho no caixa, fomos pro hotel e fizemos a nossa ceia ali juntos, né? Eu lembro que acho que eu comprei umas uvas, alguma coisa assim. Eu sei que a gente fez ali, preparei um prato para nós e à meia-noite a gente passou junto. E no domingo, dia 25, nós fomos almoçar no restaurante juntos. Olha que fantástico, gente. Isso é quebra de rotina. E isso aproxima o casal, sem dúvida nenhuma. Então fica aí as nossas dicas, né, para quem quiser. E nós também vamos praticar aí essas dicas aí, porque nós também precisamos, né, pastor? Verdade, verdade. Então reserve um dia aí para você, se você tem esse problema, se você encontra esse problema na sua família, no seu casamento, de cair na rotina e não ter tempo de comunicação, de conversa. Reserve um dia, programe um dia, toda sexta-feira, todo sábado. Vamos sair, vamos fazer alguma coisa, ou vamos ficar junto em casa, alguma coisa que tem que fazer para retornar essa conexão, né? Uma outra dica, né, pastora, também que a pastora acabou de falar, é a questão de celebrar datas especiais, né? Tem alguns homens que são difíceis com esse negócio aí, viu? De lembrar das datas especiais. Eu tenho dificuldade de lembrar das datas? Sim, com certeza. Sei, né? Mas de repente é isso aí, o aniversário de casamento. Você lembra qual foi a primeira vez que você me beijou na vida? Não. Não lembro, viu? Tá vendo? Não é só Você eu. lembra? Eu lembro. Não Né? lembra. Não lembra. É, Mas é isso aí, né? Essas coisas aí trazem essa importância, né? Mesmo que não lembre o dia do primeiro beijo, né? Mas é um aniversário, né? De poder dizer, pelo menos, olha, parabéns, né? Olha, trouxe uma flor, que seja, né? Olha, comprei um chinelo para você, né? Enfim, chinelo é bom. mas é interessante todas essas coisas, né? Traz essa mudança aí nessa rotina. Legal. Então reserve aí uma data especial aí. Bora lá fazer uma viagem, fazer uma celebração diferente, alguma coisa aí, que isso também é importante, né? Também tem algumas outras ideias, né, pastora? Eu achei interessante a dica aqui que deu da questão da caixinha de surpresa. São Né? daí outras ideias criativas, né? Diferente Sim. das dicas. Qual que é a ideia? Você pegar uma caixinha e colocar ali passeios aleatórios aonde você quer ir. De repente, né? Quero fazer um passeio de trem aqui em Curitiba, né? Tem um passeio de trem daqui para o litoral, que é muito legal. Eu quero conhecer o Caminho do Vinho. É Caminho do Vinho que fala? Né? Acho que é isso. Caminho do Vinho, quero ir na Santa Felicidade. Enfim, coloca tudo isso numa caixa e chacoalha ela ali e sorteia. Isso. Né? E aí você decide ali. Então, acho que é bacana essa caixinha da surpresa. De repente, uma viagem, um passeio simples, eu quero ir no shopping, quero tomar alguma coisa, quero comer um negócio diferente, coloca na caixinha ali e chegando na semana, sexta-feira, um exemplo, sexta-feira a gente vai fazer uma coisa diferente. Então, sorteia já ali, já sabe que sexta-feira sorteou, vamos fazer um passeio de trem. Apesar que passeio de trem hoje, né, para passear de trem daqui ali ao litoral não é tão barato, né? Mas enfim, eu estava vendo, parece que tem umas 3 ou 4 categorias, né? E chega, acho que a R$700 por pessoa, dependendo da área VIP onde você vai. Mas a paisagem é deslumbrante, né? Você passa na Serra do Mar ali, vê todo o véu da noiva. Inclusive, até se alguém aí que está nos ouvindo aí, que está vendo aí, já passeou de trem, deixa aí uma dica aí para nós. Aqui. Isso. E isso é importante, né, pastora? O que mais? Sim, né? Uma outra questão que não é uma questão de dica, mas assim, é uma inspiração, alguma coisa que é possível de se fazer, de dar uma olhadinha naquelas fotos e vídeos antigos. Já viu isso? Você sentar com a pessoa, né? Esses dias, inclusive, eu estava mostrando para o pastor algumas fotos nossas antigas, bem antigas, nossas, da Esther, do meu filho. Né? E é gostoso você ver, sabe por quê? Porque quando você vê aquelas fotos antigas, você não só relembra da foto em si, mas você relembra do momento que você estava vivendo, não é verdade? Sim. Você volta àquele momento. E talvez tem momentos que a gente vai voltar que não foram agradáveis, mas também você volta àquilo e fala, olha só o que a gente já passou.
né? Olha só o que a gente já venceu. E também momentos que você fala, puxa, lembra que legal esse aqui? Nossa, foi tão gostoso esse aqui. Sabe? Então é interessante, são momentos realmente muito agradáveis de se verem, né? Ou seja, de ver fotos e vídeos antigos. E você tá junto ali com os filhos, e os filhos, eles têm muitas curiosidades, né? Tem momentos em que você vai vendo coisas ali que o filho pergunta, mas por que isso aqui? Mas onde é que vocês estavam? O que vocês estavam fazendo aqui? E aí a gente aproveita esse momento para ter essa conversa. Gente, isso é memórias que realmente vai se guardando e se relembrando, memórias que podem ter sido ruins, porém, que foram vencidas. Memórias que podem ter sido boas e que podem ser repetidas. A exemplo que eu falei agora há pouco. Né? Enfim, são algumas coisas também. Legal, ó, uma dica da Lília ali, pastora. Consegue ler lá, pastora? Sim, ela colocou lá, ó, eu não sou casada, mas faço com a minha mãe. Antes de ir trabalhar, eu deixo um chocolate escondido em algum lugar que ela vai mexer durante o dia com um bilhetinho. E ao final do texto, eu te amo. Como ela ama, exatamente, não precisa de dinheiro. E é bem isso, né, gente? Não precisa de dinheiro. Eu conheço também um pastor, um conhecido nosso, que ele faz isso com a esposa dele, olha, há anos. Eu até achei que ele já nem fazia mais isso. Porque nós conhecemos ele quando eles eram novinhos, casal de novos, eles não tinham nem filhos. E como eu trabalhei na casa deles, eu e minha irmã, então a gente achava assim, nossa, que lindo. Mas hoje, depois de 20 e poucos anos de casado, eu já imaginei assim, ele já não faz mais, né? Porque é assim que acontece. Mas não, nós descobrimos que isso ainda acontece. Né? E não tem como você, sabe, não conseguir vencer as dificuldades do casamento a partir dessas coisas. Porque um bilhetinho desse quebra as pernas de qualquer um. Né, Lilian? Quando, ou seja, de repente lá discutiram, brigaram, ou entraram no desacordo, foram até dormir meio chateado uma com a outra, mas daí, no dia seguinte, a mãe vai mexer lá nos talheres e de repente está lá. Um bilhetinho eu te amo, pronto, passou, já era. Né? Isso é muito bom, né? Legal. E qual é o desafio então, pastora? Que nós vamos deixar aqui, finalizando, né? Na verdade, nós já estamos aí há mais de 45 minutos nessa nossa conversa. E vamos deixar um desafio? Então, você pode escolher o seu desafio, né? Ou escolher uma dessas dicas, dessas orientações aqui que demos, né? Dessa inspiração, como exemplo, colocar ali numa caixinha de surpresa, tanto você com seu esposo como os filhos, né? Algumas opções do que podem ser feitos e combinar. Olha, gente, o que a gente tirar aqui, nós vamos fazer então, vamos combinar? De repente faz isso na semana para fazer na semana seguinte, não no próprio dia. De repente o que foi colocado ali nem dá para fazer naquele dia, porque requer dinheiro, requer um tempo maior. Mas eu deixaria, pastor, talvez aqui essa dica. Essa Da dica que você caixinha de daria, da caixinha de surpresa. Legal. Então fica aí o desafio aí para essa semana aí, né, nos próximos dias aí, você fazer essa parte aí da caixinha de surpresa. Coloca lá, coloca o que tiver que fazer, aonde quer ir, né, ou de repente até no cinema, né, pastor, no shopping, visitar um dos parques aqui de Curitiba, Isso. que tem muitos parques aqui bacana. Sim, né? sim. Deixa lá e põe. Então, esse aí E é o também, desafio. pastor, só aproveitando, eu acredito que isso poderia entrar dentro dessa caixinha de surpresa, ou seja, escolher passeios aleatórios e colocar naquela caixinha e depois alguém vai tirar e se decide que aquilo que tirar ali, todos estão combinados que vai ser aquilo. O que que eu colocaria ali como alguma coisa para inserir nesse passeio? Talvez ir visitar um parente. Por que eu falo isso? Porque existe também essa dificuldade entre o casal. Das vezes a esposa quer ir visitar alguém e o marido não quer, ou vice-versa. Eu conheço o marido, né, ou seja, a esposa que me procurou já algumas vezes, e ela dizia para mim assim: ai, pastora, meu esposo quer ir na casa da mãe dele, mas ele quer que eu vá junto, eu tenho que ficar indo lá, mas eu não gosto. E eu dizia para ela: fulana, é tua sogra, fulana, você precisa ir, porque é a mãe dele. Entende? Então eu dou aí já aproveitando essa dica aí. Coloca isso aí, sabe por quê? Isso daí também é uma demonstração de amor. Isso daí também é uma demonstração de que você se importa com aquela pessoa e que você quer agradar ela, por que não? Tá bom, então, gente, vamos combinar? Tá, onde que você quer ir? Eu quero ir em tal lugar. Então, assim, ó, escolhe duas coisas. Você escolhe duas, o fulano escolhe mais dois, o outro escolhe mais dois, e vamos colocar aqui e vamos combinar. O que sair aqui, todos nós estamos combinados que vamos fazer com alegria. Isso. Então, vamos fechar assim? Combinado, né, pastora? Combinado? O combinado diz que não diz tem um ditado caro. que o combinado não sai caro. Agora, um problema aí talvez seja o seguinte: isso aí tem que ser planejado para não chegar no dia, olha, então nós vamos visitar lá fulano e tal. Não, mas eu tenho uma programação, né? Enfim, mas é bacana isso daí. Então, é por isso que eu digo, dá para se combinar, fazer isso uma semana e completar esse desafio, vamos colocar assim, na outra semana. Isso ou então, vamos tirar hoje, para a próxima sexta-feira a gente já saber o que a gente vai fazer. Ou, não, sexta-feira não vai dar? No sábado, então. Ok? Então essa é uma dica, né? Olha lá, também podemos fazer isso? Podemos fazer o quê? Fazer essa caixinha de surpresa. A caixinha de surpresa? E aí na semana que vem, na próxima live, a gente traz a resposta. Já compartilhar. É isso que está o negócio. Você que está nos ouvindo aí, que vai fazer alguma coisa diferente, então você escolhe uma dessas dicas que nós demos ali, ó.
caixinha de surpresa, relembrar as fotos antigas, escrever até mesmo uma carta de amor novamente para o teu amor. Tá? Ou, de repente, né, vai estar aí um tempo próximo de uma data festiva, lembrando isso, né? Fazer uma noite de filme, alguma coisa, e daí essa semana você vai compartilhar isso, né? Na próxima live, se você conseguir fazer, você que está nos ouvindo, quiser fazer, e daí você compartilha na próxima semana como que foi essa experiência, ok? Ok. Então, finalizando com essa frase aqui que diz que o amor é verbo. Sendo verbo, o amor exige o quê? Ação diária. É por isso que, quando fala o amor é verbo, é uma decisão de escolha, né? Então diz, ó, eu amo, né? Você ama. Então, assim, eu decido amar. Você decide amar. Não é apenas um sentimento de amor, mas como ele é um verbo, exige uma ação, certo? Né, pastor? Exatamente. Ou seja, o verbo seria o quê? Eu, tu, ele, eles, nós, vós, eles. Certo? É isso? Lília, me corrija aí, Lília, se eu estiver errado. Não, pastor, o verbo é o amor. Não, ok, mas quando eu vou falar sobre o verbo, são essas as palavras que eu uso, Sim, certo? sim. Ou seja, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Okay? Certo. Por isso que é um verbo. Olha, as suas aulas estão um dia aí, viu? Professora de português, tá vendo? Parabéns pra ela. Isso, Okay. lá, a Lília falou isso, então tá certo. Então tá bom, pastor, encerra aí então. Tem uma frase bacana aí também, né? Que Isso dá para aí. deixar aí para os irmãos aí, pessoal. Isso, a frase diz assim, que Deus projetou o casamento para ser vivo e cheio de propósito. Então, vamos recomeçar hoje, se for preciso. Né? Não deixe de fazer, não deixe de acreditar, não deixe de ter esperança de que o casamento ele pode ser reavivado, restaurado, porque isso é possível. Se você está aí com seu cônjuge e está vivendo momentos difíceis, pega essas dicas aí, converse com essa pessoa, né? Entra numa concordância para que possa ser aplicado, porque se só uma parte decidir, infelizmente não dá muito certo, né? E no mais, ore e ore. Beleza, então, gente, encerramos aqui a nossa primeira live de 2025. Quinta-feira que vem podemos estar novamente aqui, tá? Vamos estar colocando alguns temas ali para a gente conversar. Tá ok? Então espero que tenha abençoado sua vida de uma certa forma, você que está vendo agora, você que vai ouvir depois, de uma certa forma, que essa conversa que nós tivemos aqui possa abençoar o seu casamento, tá bom? Então um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, uma sexta-feira de bênção, final de semana abençoado a todos vocês. Não esqueça, Ministério Família. Um projeto de Deus. Isso aí. Deus abençoe, gente. fique com Deus.